Vamos ver pessoas, vamos ouvir pessoas que foram abençoadas por conta da prática dessa palavra. Meus pais, eles não tinham muita estrutura para sustentar os 4 filhos que eles tiveram, e eu nunca soube o que é ter o melhor. Sempre consegui sobreviver, mas sempre com básico, com mínimo, né? E sempre eu ouvia, assim, as pessoas, os vizinhos, onde eu morava, sempre assim, eles tinham melhor, eles tinham coisas que chamavam a atenção da gente que não tinha, né? E falava assim, poxa, por que eu sofro? Por que eu vivo assim? E eu não tinha esse porquê, porque nunca me ensinaram que tinha como ser diferente, né? Me ensinavam assim, não, você nasceu assim, você vai ter que se contentar. Minha mãe, ela sofrendo bastante, então ela queria sair do aluguel. Ela invadiu um terreno na prefeitura e construiu com muita dificuldade. E para construir essa casa, muito simples, a gente teve que montar uma barraquinha no portão da escola. E era muito humilhante para mim, porque eu via meus amigos da minha sala, assim, vinha comprar com a gente. Eu falava assim, nossa, que vergonha, mãe, não deixa a gente precisar fazer isso. Ela falava assim, não, mas só para a gente sair do aluguel vale a pena. Então a gente pagou esse preço, construiu uma casa muito simples, não tinha praticamente nem banheiro para a gente utilizar a casa. A gente teve que mudar da forma que estava para poder sair do aluguel, e o dinheiro que economizava do aluguel para poder ir fazendo as pequenas reformas para poder ter uma vida básica. A casa não tinha janela, a gente colocou um madeirite, né, para poder morar nessa casa. A gente dormia na cozinha os filhos e a minha mãe dormia no quarto com meu pai. E quando a gente ia fazer compra do mês, isso era muito assim, sabe, difícil, muito difícil, a gente sofreu muito. Por ser um terreno de prefeitura, a rua era assim, só de casas boas. Só que onde a gente invadiu o terreno era do lado de uma creche, né, então era muito, muito feio, assim, muito ruim. E a minha vizinha que me convidava para conhecer a Universal, eu sempre tinha aquela resistência, assim, de achar assim, não vou perder meu tempo não, isso não vai acontecer, não muda em nada. Mas com tanto sofrimento, eu acabei cedendo ao convite dela e fui. Nossa, eu fiquei maravilhada, assim, com os ensinamentos. Na primeira semana mesmo, assim, o pastor deu a direção, falando sobre o dízimo, né? E eu ficava admirada, assim, eu falava assim, nossa, eu já fui em outros lugares que falavam da Bíblia, mas falava como uma história. E o pastor, ele dava a direção, tipo assim, se no passado aconteceu com as pessoas do passado, hoje poderia acontecer conosco. Então aquilo me maravilhou, sabe assim, abriu meus olhos, falei assim, peraí, então é o que eu queria, é o que eu quero. Então, aí ele falou sobre o dízimo, falou como deveria fazer, como deveria separar direitinho, e eu fui para casa. E eu tinha conseguido naquele período meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego era para ganhar um salário mínimo, eu tinha 16 anos, né? Na época era R$200. Então eu fiz um voto com Deus, né? Eu falei assim, vou ser dizimista. Se realmente isso funciona, eu vou ver a diferença. Eu não quero trabalhar nessa empresa que eu estou atualmente, porque eu quero ir para uma multinacional. Aí eu peguei e fiz esse voto do dizimista, né? Então, separei meu dízimo. No mesmo mês que eu separei, 15 dias depois, eu fui convidada para trabalhar nessa multinacional, entrei lá, comecei a desenvolver meu trabalho, fiquei lá 6 anos, trabalhei, comecei todos os anos a senhora promovida, fui reconhecida, pagaram a faculdade, investiram legal na minha carreira, e eu fui, sabe assim, fui progredindo. E eu sempre querendo mais, porque conforme eu fui vivendo a fé, eu fui aprendendo que a gente pode ter mais. E aí eu abri também minha visão para ter minha própria empresa, né? Eu saí dessa empresa. Com o dinheiro da rescisão eu investi, né, comprei uma franquia. Com essa franquia eu comecei a entender o que é o mercado, né, comecei a desenvolver o trabalho, uma prestação de serviços. E aí eu resolvi, depois de 5 anos, sair da franquia também e continuar, mas com a minha própria empresa, com a minha própria marca, né. E hoje eu tenho, né, essa empresa com a minha própria marca. É uma região muito, muito legal, assim, para a gente estar desenvolvendo nosso trabalho. Atendemos os clientes dessa região, né? Vários escritórios corporativos, assim, de alto padrão. A gente conseguiu comprar nosso apartamento e a gente tem conquistado bastante. Desde que eu aprendi a ser dizimista, eu tenho crescido degrau. Cada ano que passa, eu tenho um degrau a mais que está aumentando a minha vida. Meu pai sempre se esforçou muito, sempre foi um homem muito trabalhador. Mas, assim, nunca passei fome, mas passava muitas privações. Privações essas como, por exemplo, finais de ano, não poder usar a roupa que eu queria. Meu pai se esforçava para poder comprar uma roupa, mas era aquela roupa, né, a mais barata, que dava para estar comprando, né? Sempre era aquilo o que era de mais simples, que ele podia, dentro da condição dele, fazer para a gente. Mas eu sempre me sentia, assim, inferior
aos meus colegas, meus amigos que os pais tinham condição de dar a melhor roupa para eles podiam ter um brinquedo, que na época eu era criança, eu queria ter, não podia. Então eu já cresci com essa visão, uma visão muito limitada, achando que a minha vida ia ser aquilo, como a vida do meu pai, eu ia crescer, ia ter um serviço, mas assim, ia ser sempre limitada a minha vida, ia querer ter as coisas e não ia poder. Na fase da adolescência, eu já estava começando a andar com mais amizades, já estava começando a desviar meu foco. Por quê? Porque eu queria ter as coisas, mas não podia. Né? Aí surgiam aqueles convites, sabe, para fazer coisas erradas e tal. E aos poucos eu já estava quase me envolvendo com o caminho errado, da criminalidade. Mas não era isso, eu não tinha exemplos assim, exemplos errados dentro de casa, porque meu pai era trabalhador, né? Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, meu pai ficou desempregado. Em casa morava minha mãe, tinha mais 2, 3 irmãos em casa. Então aquela situação acabou me levando a ter que procurar um trabalho. Então na época eu comecei a trabalhar como controlador de acesso, ganhava salário mínimo. Então nessa época um amigo me falou do trabalho na Universal e eu passei a frequentar as reuniões. Comecei a entender, foi falado para mim sobre o dízimo, que eu não entendi o que era o dízimo. Até porque, como eu ganhava tão pouco, na época o salário mínimo era R$330, né? Então eu pensava, puxa, eu vou tirar 10%, tendo que arcar com as despesas em casa, com o pai, mãe, mais 2 irmãos, não tinha como eu separar. Eu começava a achar que ainda que eu quisesse, não tinha como fazer aquilo. Mas eu resolvi fazer porque eu lembro que o pastor pregou assim, que se nós fôssemos dizimistas, nós podíamos fazer uma prova com Deus, que Ele ia abençoar, ia abrir as janelas do céu, ia suprir as nossas necessidades. Então eu resolvi fazer uma prova com Deus. Eu pensei, puxa, eu ganho tão pouco, se eu separar meu dízimo, puxa, vai sobrar X. Então, eu vou fazer essa prova com Deus, Deus não vai deixar faltar. E eu comecei a separar o dízimo. E eu lembro que nessa época o meu pai sabia, no começo não gostava muito, mas só que Deus ia suprindo de tal forma, era incrível, porque meu pai me perguntava como que eu conseguia ganhar tão pouco, sustentar a casa toda e ainda conseguia comprar roupas, comprar alimentos para casa, comprei uma moto, comecei a prestação, comecei a pagar a prestação da moto. E nisso eu comecei a perseverar ali, sendo fiel a Deus nos dízimos e tal. E passados muitos anos, eu conheci minha namorada, que na época hoje é minha esposa, né? E aí eu comecei já trabalhando nessa empresa, já tinha passado um tempo, eu acabei saindo dessa empresa e passei a trabalhar junto com a minha esposa, que na época ela tinha saído de uma multinacional, ela pegou o valor da rescisão e comprou uma franquia. Então eu passei a trabalhar junto com ela nessa franquia, mantive a minha fidelidade nos dízimos, né? E de lá para cá Deus foi multiplicando, Deus foi abençoando, né? Hoje praticamente o valor que eu tenho de dízimo é 10, quase 20 vezes o valor que eu recebia naquela época. Então assim, Deus abençoou abundantemente. Realmente aquela palavra que o pastor falava, que Deus abriria as janelas do céu, derramariam bênçãos, eu comecei a ver aquilo na minha vida. Adquirimos um apartamento, hoje graças a Deus a empresa tem crescido, a empresa é nova no mercado, mas está crescendo, abrimos um escritório na área nobre de São Paulo e de lá para cá eu tenho visto Deus abençoando abundantemente, né? Coisas que eu achava que eu não ia poder ter na minha infância, lugares que eu estou chegando hoje que eu nunca achei que eu ia chegar na minha infância. Então eu agradeço muito a Deus por ter conhecido essa verdade, que através do dízimo as coisas dão certo. Você chega muito mais longe com Deus você pode muito mais através do dízimo.